Bom, meus irmãos, nós teremos mais uma vez a oportunidade de pensar um pouco dentro do livro de Provérbios. Eu gostaria de pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 4. Semana passada nós tivemos a oportunidade de ver alguns alertas que Salomão dá ao seu filho. E é claro que esse livro está recheado de alertas, mas hoje nós pensaremos um pouco a respeito de uma postura firme de um servo de Deus. Alguém que teme ao Senhor precisa se portar firmemente em sua conduta, em seu testemunho. E, meus irmãos, a sabedoria bíblica, ela exige que o servo do Senhor assuma uma posição bem definida. Não dá o direito, não dá a oportunidade para que esse servo de Deus possa agir de maneira dúbia, ou então de maneira dupla, podendo agir de maneira temente ao Senhor em determinados momentos, mas quando nesse temer a Deus me causar algum desconforto, eu não faço isso. Ao contrário disso, meus irmãos, a sabedoria bíblica exige de nós uma postura firme, correta. Aquilo que de fato honra a Deus. Aquilo que de fato demonstra temor ao Senhor. E acredito que mais do que nunca a igreja precisa se lembrar disso. Porque com muita facilidade nós fraquejamos em nossa conduta. Abrimos brechas e concessões para que o nosso testemunho possa ser talvez muito firme e religioso daquela porta para frente, mas dali para fora já é algo que eu possa me acomodar. E não é assim. E Salomão, temendo isso, tendo cuidado de pensar a respeito disso, ensinar e instruir o seu filho, para que isso não aconteça, ele vai falar a respeito dessa conduta firme do servo do Senhor. Nós vemos nesse livro, do livro de Provérbios, constantemente Salomão repetindo várias e várias vezes essa sentença, chamando o seu filho, o seu discípulo, aqueles que leriam o livro de Provérbios, a prestarem atenção devida ao ensino que ele estava transmitindo, trazendo e dando toda a importância que é necessária para a sabedoria que vem de Deus, para que esse filho, discípulo ou qualquer leitor do livro de Provérbios pudesse ter a noção do tamanho da importância da sabedoria dentro da vida daquele que se diz servo do Senhor. E assim, mais uma vez, então, no capítulo 4, Salomão vai enfatizar a importância do seu ensino. E ele começa fazendo isso no versículo 1. Mas nós vamos ler todos os versículos do versículo 20 ao 27, e depois nós vamos pensar um pouquinho a respeito desse tema. Capítulo 4 do livro de Provérbios, versículos de 20 a 27. A palavra de Deus diz assim: Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai,
muito obrigado por esse tempo aqui que teremos, de mais uma vez poder ser expostos à Tua palavra e por ela ser esquadrinhado, Pai. Que a Tua palavra traga à luz a nossa vida e que ela possa mostrar cada área pecaminosa que a gente ainda não tratou e não reconheceu e não pediu perdão diante do Senhor. E que através disso, Pai, nós possamos recorrer somente a Ti para solucionar esses problemas. Porque cremos, Senhor, que o único que poderia perdoar pecados era o Senhor. E o Senhor fez isso por meio de Cristo Jesus. Portanto, Pai, quando nós olhamos para a Tua palavra e somos confrontados por ela, mostrando os nossos pecados, a nossa oração é para que o Senhor também constranja o nosso coração a reconhecê-los e a abandoná-los, conforme a Tua palavra também diz. Que possamos sair daqui desafiados pela Tua palavra, Pai, a uma postura firme de um servo do Senhor. Que não saiamos daqui, Senhor, com uma mentalidade dividida, desejando adorar o Senhor em partes, de maneira particionada em nossa vida, mas que a gente possa perceber a importância de viver uma vida íntegra diante do Senhor. Que toda a nossa vida possa reconhecer e possa apontar para Ti como o dono dela. Senhor, somos servos Teus e queremos agir como servos, obedientemente, atendendo a tudo aquilo que o Senhor nos direciona e nos ordena a fazer. Por isso, Pai, nos ajuda a compreender a Tua palavra, para que possamos sair daqui, motivados por ela, a praticar aquilo que de fato Te agrada. Essa é a nossa oração, Pai, e nós fazemos ela em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como eu falei, o livro de Provérbios ele trata a respeito desse assunto, da importância de lidarmos com o temor do Senhor, da importância de colocarmos em prática e vivermos uma vida de acordo com a sabedoria que é concedida por meio do temor do Senhor. E, meus irmãos, no capítulo 4, por várias vezes aparecem a mesma expressão, e ao longo desses 4 primeiros capítulos que nós vimos, nós enxergamos por várias vezes Salomão usando a mesma expressão: meu filho, ouça o que eu digo, atente para as minhas palavras, apegue-se àquilo que eu estou ensinando, ouça a minha instrução. Diversas vezes, Salomão utiliza essa expressão. E no capítulo 4, ele utiliza ela 3 vezes. No versículo 1, no versículo 10 e no versículo 20. E é assim que, mais uma vez, então, Salomão vai enfatizar a importância de vivermos de acordo com o ensino dele, que é um ensino de sabedoria. E por isso, no versículo 20, Salomão começa esse texto, essa parte do texto, dizendo: meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Tendo já enfatizado a importância do assunto, Salomão dá sequência na sua instrução, orientando o seu filho. Ele faz isso dando 2 atitudes primárias que vão impactar a nossa conduta, o nosso testemunho. A primeira atitude que ele demonstra que é necessária na vida daqueles que temem ao Senhor, que querem ter e apresentar uma postura firme diante de sua vida, é a atitude de nunca perder a palavra, as palavras que Salomão está ensinando aqui, nunca perder elas de vista. E é interessante a gente pensar nisso, porque a palavra é algo visível? Não. Não é algo visível. E Salomão, então, ele usa dessa ilustração para que o seu filho estivesse atento, para que isso pudesse demonstrar a importância dele estar com os olhos atentos para aquilo que está sendo dito. Parece meio incoerente, né? Algo está sendo dito, precisa da atenção dos nossos olhos. Mas Salomão ele vai tratar aqui sobre essa importância. Precisamos mais uma vez relembrar
que o que está em jogo aqui não são as palavras de Salomão. O fato dele falar mais uma vez, ouça o que eu digo, ouça as minhas palavras, dê atenção à minha instrução, não está dizendo que Salomão está assumindo para si a responsabilidade de que ele é o autor dessa sabedoria, ou que essa sabedoria provém dele. Salomão não está dizendo isso, e nós vimos já a intenção de Salomão quando ele utiliza essa expressão anteriormente. Salomão está dizendo para eles que aquilo que impactou a vida dele pode sim impactar a vida do seu filho e de cada um desses leitores que viriam a ler a palavra de Provérbios. Por isso ele chama a atenção. E a ideia que Salomão está transmitindo aqui, através dessa ilustração, é mais ou menos a ideia de alguém que necessita de um auxílio para percorrer determinado caminho. Você já, possivelmente na sua vida, você já precisou ir em algum lugar que você não conhecia e alguém que conhecia foi na sua frente guiando o caminho, né? Talvez de carro aí. E aí a nossa maior preocupação, a preocupação da pessoa que está atrás é sempre o quê? Não perder a pessoa da frente de vista, né? Porque senão você está perdido. A ideia aqui é mais ou menos essa. O que Salomão está dizendo é, a palavra de sabedoria, ela vai na sua frente, ela vai guiar o seu caminho. Portanto, não perca ela de vista. Não perca a palavra de Deus de vista. Não tire os seus olhos dela. Porque quando você tirar os seus olhos, perder a sua atenção, se distrair com qualquer outra coisa, você estará perdido no caminho. A única coisa que pode te guiar por um caminho seguro, um caminho reto, como nós vimos na semana passada, é a palavra de Deus. Ou aqui, em Provérbios, como Salomão trata, a sabedoria. A sabedoria é esse guia que vai na nossa frente, que conduz o nosso caminho, nos auxilia nesse caminho que nós não conhecemos, mas que, se trilhado corretamente, sem perder a sabedoria de vista, será um caminho seguro. Salomão está tratando aqui com eles nessa perspectiva. Por isso ele fala para eles, olha, não perca de vista. Ou seja, se você perder a sabedoria de vista, você não vai conseguir andar o caminho correto. Você não vai conseguir ser guiado pelos caminhos de Deus. Meus irmãos, da mesma forma, nós como servos de Deus, também não podemos nos dar ao luxo de perdermos de vista a palavra de Deus. No nosso dia a dia. Não podemos. A palavra de Deus não pode ser um recurso que eu procuro somente quando eu estou perdido. A palavra de Deus não é um recurso de emergência que eu só uso em casos extremos. A palavra de Deus precisa ser o meu guia constante em cada passo que eu dou. Quando Salomão, ele começa a falar sobre essa perspectiva, talvez tenha em mente aqui aquilo que se passa lá em Salmos, capítulo 119, versículo 105. Quando o salmista ele trabalha com essa perspectiva de que a palavra de Deus é a lâmpada para o meu caminho e luz para a minha vida, ele dá essa perspectiva de duas iluminações diferentes, porque ela transmite justamente a lâmpada ali seria uma lamparina, algo que é pequeno, algo que tem uma limitação em iluminar, porque ela tem um propósito de iluminar aquilo que está próximo. A palavra de Deus ela é precisa e cirúrgica para poder iluminar o seu próximo passo, meu irmão. Mas ela também é como a luz do dia, que clareia todo o meu caminho. Por isso, as palavras que o salmista usa no Salmo 119, versículo 105, são diferentes. Por isso que ele queria transmitir a ideia
duas tonalidades ou duas forças, intensidade da luz de maneira diferente. Era para dar essa precisão. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de me guiar no meu próximo passo. O que eu vou fazer agora? Mas ela também me dá o direcionamento concreto e correto para guiar toda a minha vida, porque eu tenho ela iluminando toda a minha vida. Por isso Salomão dá essa importância tão grande à sabedoria no livro de Provérbios. Ela é o guia. E por isso Salomão está dizendo aqui para ele, nesse versículo, no versículo 21, não perca ela de vista. Não deixe ela passar despercebido. Não se distraia com outras coisas. Fique somente atento ao seu guia que está na sua frente. E você será guiado por um caminho seguro. Meus irmãos, nós sabemos que deixar de seguir o direcionamento de Deus vai nos levar por caminhos horríveis. Nós sabemos. Nós sabemos que deixar de seguir os caminhos de Deus imediatamente nos trará riscos de andarmos em círculos de acordo com o engano do nosso coração. Nós sabemos disso. Mas Salomão está relembrando algo tão óbvio para o seu filho aqui, porque ele sabe que nós esquecemos também com facilidade isso. Eu não duvido que os irmãos creiam que a palavra de Deus tem a capacidade de guiar a vida de vocês. Não duvido. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que constantemente os nossos olhos se distraem com as outras coisas, perdendo de vista a palavra de Deus e fazendo então com que a gente comece a seguir por caminhos tortuosos, andando em círculos de acordo com o desejo do nosso coração. Não é verdade? Acontece. Por isso é tão importante Salomão lembrar. Parece algo óbvio, parece algo básico, mas é no básico que nós erramos, meus irmãos. É em esquecer que a palavra de Deus deve ser o nosso guia. É por isso que determinadas vezes, na sua e na minha vida, nós tomamos decisões não baseadas na palavra de Deus, mas de acordo com aquilo que é melhor para a gente. E quando fazemos isso, meus irmãos, com certeza, não é uma demonstração de uma atitude firme, de um servo de Deus. Salomão está ensinando o seu filho: meu filho, você quer ser um servo de Deus, firme e fiel a Ele, não perca de vista a palavra de Deus. Está com dúvida no que vai falar? Olha para a palavra de Deus e você vai saber o que você deve falar. Está com dúvida no que você vai decidir? Olha para a palavra de Deus e você vai ter o direcionamento de Deus para você tomar a sua decisão. Está em dúvida entre fazer uma coisa ou outra? Busque na palavra de Deus. Está com dúvida no que pensar? Busque na palavra de Deus e a palavra de Deus vai te direcionar no que você deve pensar. O problema é que muitas vezes a gente age de duas maneiras que são muito convenientes, ambas elas. A primeira delas é que a gente age da maneira que é mais confortável para a gente. Essa é uma das maneiras que a gente age em desacordo com a vontade de Deus. Poxa, vai ser muito difícil. Testemunhar e evidenciar Deus aqui vai ser muito difícil. Se eu tiver uma postura de crente agora, isso vai me custar muita coisa. E aí o que eu escolho? Eu escolho o caminho que é mais fácil, aparentemente mais fácil. E aí eu vou lá e tiro os meus olhos da palavra de Deus e coloco os meus olhos no meu próprio coração. A outra maneira que nós fazemos é ficar ouvindo a voz de outras pessoas. Crentes também. Não estou falando de pessoas não crentes, não. Estou falando de pessoas crentes. Espero que vocês não deem ouvido a conselhos de ímpios.
Porque como a gente vê na palavra de Deus, não é para fazer isso. Salmo 1 declara isso de maneira bem clara. Mas muitas vezes nós ouvimos conselhos de crentes que estão fracos na fé, que falam para você, não, você não precisa, não, poxa, não precisa fazer isso tudo. Isso aqui é exagero demais. Não, aí você vai estar pegando pesado demais. Isso aí é radical demais. Não precisa ser assim. E nós erramos contra o nosso Deus. Por quê? Porque em ambas as situações, nós tiramos os nossos olhos da palavra de Deus. Salomão está dizendo para o filho dele, filho, quer ter uma postura firme de um servo de Deus? Quer honrar ele? Quer demonstrar abertamente para todas as pessoas à sua volta que você teme a esse Deus? Faça o que é correto diante dele. Não perca a palavra dele de vista. Busque nela a solução para os seus problemas. E haja em conformidade com essa palavra. E você será bem-aventurado. A realidade daquele que quer ser um servo temente ao Senhor é essa. Meus irmãos, manter distância da instrução trazida pela palavra de Deus ou agir com ela de maneira negligente, nunca, de maneira nenhuma, pode ser um conselho sábio para mim e para você. Não pode. Vindo de pessoas crentes ou não. Vindo do pastor ou não. Se qualquer pastor falar para você, não dar ouvidos para a palavra de Deus e fazer o contrário àquilo que a palavra de Deus diz, não atente para isso. Os nossos olhos têm que estar firmes, fixados na palavra de Deus, no próprio Deus. Não no meu irmãozinho crente, não em pessoas específicas, pastores, diáconos, líderes, professores de EBD. Não, é na palavra de Deus. Qualquer coisa contrária à palavra de Deus não deve ser recebida como um conselho sábio. Essa é a verdade. Por isso, Salomão está dizendo para o seu filho, filho, não perca de vista. Não perca de vista. Meus irmãos, tem muita gente que se satisfaz em viver uma vida religiosa, sem assumir uma posição firme de um servo praticante e operoso, como diz a palavra, sem ser guiado e sem querer ser guiado pelas Escrituras. Tem muita gente que vive assim. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito de um conselho sábio para vivermos uma vida santa diante do nosso Deus é: olhe para a palavra. Não perca ela de vista. Dê a atenção devida a ela. Meus irmãos, essas pessoas, e muitas vezes nós agimos dessa maneira aqui, de maneira meramente religiosa, porque o objetivo é justificar uma atitude pecaminosa. O nosso objetivo, muitas vezes, em viver uma vida religiosa, de aparência, tem como objetivo justamente justificar uma postura de a possibilidade de poder adorar a Deus de meio coração. Onde eu faço aquilo que é a vontade de Deus quando me é favorável, mas quando não me é favorável, eu faço a minha própria vontade. E aí eu vou lá e justifico. Não, mas poxa, Paulo, eu estou tendo uma vida religiosa super fera. Eu vou no culto de quarta-feira todas as vezes. Eu não falto um culto de domingo. Sou o membro da igreja mais assíduo na EBD. Faço minha devocional todos os dias. E não está tomando decisão de acordo com a vontade de Deus. O que adianta a religiosidade? O que adianta viver assim? Que diferença faz você frequentar a igreja e participar dos cultos da igreja 365 dias num ano, se a palavra de Deus não está fazendo diferença na sua e na minha vida? Que diferença faz?
A adoração dividida, meus irmãos, ela é promovida justamente por corações divididos. Por olhos desatentos e distraídos que perderam de vista a palavra de Deus e começaram a seguir o caminho conforme o seu próprio desejo. Coração dividido, adoração dividida, começa com um olhar distraído. Onde eu perco de vista a palavra de Deus e começo a seguir o caminho do meu coração. Salomão chama a atenção do seu filho. Meu filho, preste atenção no que eu estou falando para você. Ouça a minha instrução e não perca de vista as minhas palavras. Continue atrás delas, sendo guiado por elas. E a sabedoria te trará a recompensa de viver uma vida de bênçãos diante de Deus. Vai trazer alegria, conforto, paz, tantas outras coisas que nós já vimos também em outras situações. Meus irmãos, a sabedoria bíblica não aceita apego pela metade. A sabedoria bíblica não permite a possibilidade de podermos viver uma vida com um olho no peixe e o outro no gato. Não dá. Não dá. Eu preciso estar focado completamente na palavra de Deus. Quer ser um servo temente ao Senhor, fiel, firme em sua vida? Não perca de vista a palavra de Deus. Se você viver com a palavra de Deus evidente, de maneira bem fixa e concreta diante dos seus olhos, você fará a vontade de Deus. Não estou trabalhando aqui com a ideia de uma religiosidade. Estou falando de pessoas que, de fato, temem e obedecem a Deus. Não que aparentemente fazem isso. Mas eu estou falando de pessoas que temem a Deus e querem servi-lo e obedecê-lo dessa maneira. A segunda atitude que Salomão vai transmitir para o seu filho e que deveria ser demonstrado na vida dele, ainda no versículo 21, é: guarde-as no fundo do seu coração. Se a primeira atitude seria não perder de vista, Salomão ele vai dar continuidade aqui e ele vai dizer que não perder de vista a palavra de Deus não basta apenas eu preciso estar tão perto dos ensinos do Senhor a ponto deles se encontrarem impregnados. Eu sei que a palavra impregnado não é uma palavra boa para expressar, mas enraizados, talvez seja melhor. Enraizados no meu coração. No mais profundo do meu coração. Nós sabemos, meus irmãos, que o nosso coração é enganoso. Nós sabemos disso. Mas lá em Jeremias 31, versículo 33, Jeremias vai profetizar a respeito de uma palavra do Senhor para o seu povo, dizendo que no tempo devido ele escreveria a lei dele nos corações dos seus filhos. E esses viveriam de acordo com essa lei. Meus irmãos, aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus, já têm essa lei escrita no coração, já têm essa lei enraizada no mais profundo da sua vida, e ela precisa se tornar em algo prático. Deus quer que nós tomemos a decisão firme de obedecê-los e viver para Ele todos os dias. Ele não aceita a possibilidade de você querer temer Ele pela metade. Ele não aceita a possibilidade de você querer servi-lo ou adorá-lo pela metade. Não é assim que funciona. Salomão fala para o seu filho: meu filho, guarde essas palavras de sabedoria no fundo do seu coração.
para que elas possam impactar de maneira plena na sua vida, para que elas possam te ajudar afastando todo o desejo pecaminoso de cultivar uma vida morna com Deus, uma vida meia boca, uma vida de apenas fachada. Cultive a palavra do Senhor no mais profundo do seu coração e você experimentará o que é viver sendo guiado pela sabedoria. Por isso, Salomão vai lidar com essa expressão aqui. Porque guardar no fundo do coração não significa esconder a palavra de Deus. Não quer dizer que você deve esconder a palavra de Deus no seu coração e não partilhar ela com ninguém e não manifestar ela ativamente na sua vida. Salomão não tem isso em mente. Mas o que Salomão tem em mente é uma busca incessante por meio da palavra de luta contra o pecado para que você não caia em pecado contra Deus. Salmo 119, versículo 11, o salmista diz assim: guardei a palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Guardar a palavra no mais profundo do nosso coração precisa fazer com que eu e você lutemos contra os nossos pecados todos os dias, meus irmãos. Não apenas agora, não enquanto estamos aqui na igreja, mas todos os dias. Isso significa guardar no fundo do seu coração. É para não pecar contra Deus. É para você se manter puro diante de Deus. Apresentar uma vida de santidade. Isso com certeza não é uma vida morna. Isso com certeza não é uma vida de fachada diante de Deus. Salomão está incentivando o seu filho a promover um resguardo, a criar um muro, para que esse muro, que cada vez maior, mais vai te proteger contra o seu pecado. Quanto mais eu trabalhar na edificação desse muro por meio da palavra de Deus, mais eu estarei seguro contra os desejos do meu próprio coração. E o resultado disso, meus irmãos, são crentes genuínos. Pessoas que testemunham com suas vidas quem é o seu Deus. Quem é o seu Senhor. Meus irmãos, tais pessoas, elas vão experimentar o real significado daquilo que Salomão vai falar no versículo seguinte. Essas pessoas que vivem dessa maneira, tendo os seus olhos fixos na palavra de Deus, vivendo e guardando essa palavra de Deus no fundo do seu coração, impactando todas as áreas da sua vida, essas pessoas, elas experimentam essa vida e essa saúde que ele fala. Porque as palavras de sabedoria trazem vida e trazem saúde para aqueles que a seguem. Meus irmãos, nós já falamos também sobre isso. Não é garantia de vida e de saúde para ninguém. Porque Salomão não está se limitando a algo naturalmente terreno. Porque senão quem temesse ao Senhor viveria eternamente, nunca iria morrer. Não é verdade? Então é óbvio que Salomão não está lidando com esse aspecto aqui. O que Salomão está tratando aqui é vida de verdade, é vida com Deus. Relacionamento sério com Deus. Isso é saudável para aquele que teme ao Senhor. Ter um relacionamento assim, íntimo com Deus, é saudável para qualquer um. Para qualquer um. Não tem por que eu não querer guardar a palavra de Deus no meu coração. Não tem por que eu, como crente em Cristo Jesus, temente ao meu Deus, viver a minha vida como se a palavra de Deus não tivesse impacto, como se a salvação em Cristo Jesus não causasse nenhum impacto externo na minha vida. Eu não posso viver assim. Meus irmãos, essa realidade é gloriosa. Aqueles que temem ao Senhor, que mantêm os seus olhos fixos na palavra do Senhor, que guardam essa palavra em seus corações, experimentam vida de verdade.
Quando a gente olha para os evangelhos, quando a gente olha para as cartas paulinas, Pedro falando a respeito de vida, a vida que nós recebemos em Cristo Jesus, nós olhamos que é algo completamente diferente. Porque nós entendemos que no pecado nós estávamos mortos. Mas em Deus, nós temos vida. Para a glória dele, nós temos vida. Recebemos isso de maneira gratuita, de maneira imerecida. Porque Cristo Jesus morreu no meu e no seu lugar, sem que a gente tivesse pedido isso para ele. Mas de maneira maravilhosa, de maneira graciosa, ele alcançou e cativou os nossos corações para que nós pudéssemos reconhecê-lo como Senhor de nossas vidas. Isso é vida de verdade. Isso certamente é saudável. Aqueles que experimentam um relacionamento sério com Deus, experimentam essa vida saudável que podemos ter. E é nesse contexto, meus irmãos, que nós vemos um versículo que muitos conhecem de cor, mas que esquecem de lê-lo dentro do seu contexto. E é nesse contexto, então, que nós vemos Salomão escrevendo: acima de tudo que você deve guardar, meu filho, guarde o quê? O seu coração. Por quê? Porque dele procede vida. Porque dele depende a sua própria vida. Salomão vai falar isso para o seu filho. E nós entendemos claramente que o nosso coração não produz nada de bom. Amém? Por isso? Nosso coração produz alguma coisa de boa sem Cristo Jesus? Então o nosso coração não produz nada de bom. Como eu falei no início, citando Jeremias, Jeremias fala que o nosso coração é enganoso, mais corrupto do que qualquer outra coisa. A realidade do nosso coração é essa. Então, por que será que Salomão está dizendo aqui que eu devo guardar o meu coração porque dele depende a minha vida? Salomão está dizendo para o seu filho: meu filho, você que teme ao Senhor, que está buscando viver uma vida com os olhos fixos na palavra do Senhor, que tem buscado guardar essa palavra no seu coração, guarde o seu coração. Se você tem vivido uma vida de busca temente ao Senhor, de busca genuína, para crer, para cada vez mais apresentar uma vida temente ao Senhor, um testemunho fiel a Ele, guarde o seu coração das coisas ruins. Se apegue às coisas boas, como nós vimos na semana passada. Dessas coisas dependem a sua vida. Se o seu coração estiver guardado das coisas mais, mas estiver preenchido com essas coisas, com a palavra de sabedoria que eu estou instruindo você, sua vida estará bem. Na sequência, Salomão ele vai complementar. Nós sabemos de tudo isso, meus irmãos. E na sequência de Salomão ele vai falar que o nosso coração ele precisa ser guardado de algumas coisas. A primeira delas, versículo 24. O que nós precisamos guardar? Guardar a nossa boca de palavras perversas. Salomão está falando para eles: olha, meus irmãos, meu filho, preste bem atenção nisso que eu vou dizer para você. Se você guardar o seu coração das coisas mais, várias áreas da sua vida serão impactadas. E eu vou te dar exemplo de 3 aqui agora. Talvez se Salomão fosse nosso contemporâneo, esses últimos 4 versículos aqui seriam cantados, né? Seria: cuidado, boquinha com o que fala, cuidado, olhinho com o que vê, cuidado, pezinho onde pisa. Mas como ele não é, ele transmitiu dessa maneira. A realidade: boca
Toma cuidado com as palavras perversas. Afaste da sua boca toda palavra de maldade. O que seria palavras perversas, meus irmãos? Na sua opinião, o que é uma palavra perversa? Me ajudem. Mentira. O que mais? Fofoca. O que mais é palavra perversa? Coisas que não edificam. E aí a gente vai precisar lembrar, então, do capítulo 4 de Efésios, versículo 29, onde Paulo vai falar para eles justamente sobre palavras. Palavra torpe não é palavrão. Palavra torpe não é apenas mentira. Palavra torpe não é apenas fofoca, maledicência ou qualquer outra coisa. Palavra torpe é tudo aquilo que não promove glória para Deus. Se a sua palavra, ela não tem o propósito, não tem o objetivo de glorificar a Deus, ela não deve ser dita. Porque não promove glória para Deus. E ela então, portanto, é perversa. Percebem como a nossa percepção precisa aumentar com relação a palavras perversas, a palavras torpes? Nós falamos muitas coisas desnecessárias. Nós utilizamos muitas palavras que não têm objetivo nenhum de glorificar a Deus. E nós fazemos tudo isso com a consciência tranquila, sem se preocupar, como se isso não fosse uma ofensa diante de Deus. Ah, Paulo, quer dizer que eu não posso conversar então sobre futebol? Não, você pode fazer isso. Faça para a glória de Deus. Analise suas palavras. O que você vai falar? A forma como você vai falar. Verifique se é necessário ser dito ou não. Quer dizer que eu não posso fazer comentários sobre filme? Pode. Mas avalie. Boca, cuidado com as palavras perversas. Tome muito cuidado, meus irmãos, com palavras perversas. Porque palavras perversas não são aquelas que são ditas num tom agressivo. Mas como a gente viu agora, é toda palavra que não tem o objetivo de engrandecer, de colocar Deus num lugar de destaque e de glória. Se a minha e a sua palavra não promove glória para Deus, não promove edificação aos nossos irmãos, elas não devem ser ditas. Ah, é só uma brincadeirinha, Paulo, nem de mau gosto é. Não faça. Não vai edificar o seu irmão. Não tem o objetivo de adorar a Deus. Não faça. Salomão está alertando seu filho a guardar o seu coração desse tipo de alimento, desse tipo de nutriente ruim. Coisas que nós ingerimos no nosso dia a dia e que achamos que não vai ter problema nenhum. Mas afetam diretamente o nosso corpo, a nossa forma de viver e de transmitir a glória de Deus. A segunda coisa que Salomão vai falar aqui para o seu filho, que impacta o nosso guardar, o coração, impacta diretamente na nossa vida, é que o meu olho precisa estar atento com o que enxerga. E meus irmãos, os olhos daqueles que temem ao Senhor precisam estar fixos em Deus. Todos nós sabemos disso, não é verdade? Tem alguém que não sabia que os nossos olhos precisam estar fixos na pessoa do nosso Deus? Tem alguém? Levanta a mão aí, por favor. Não. Todos nós acreditamos nisso e vivemos por meio disso. Mas todos nós também sabemos a capacidade que temos de desviar os nossos olhares para outros lugares. E não é difícil disso acontecer, meus irmãos. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, no finalzinho do versículo 1,
E na continuidade, no versículo 2, ele vai falar justamente sobre isso. Poxa, já que a gente está diante de tão grande nuvem de testemunha, vamos nos desembaraçar das coisas que nos atrasam. E do pecado também. E corramos em direção ao nosso alvo, com os olhos fixos em quem? Em Jesus Cristo, que é o quê? Nosso autor e consumador da nossa fé. A ordem é clara. Meus irmãos, diante de uma corrida, qualquer olhadinha para o lado é distração para o corredor e ele perde segundos valiosos. Por isso, nós também não podemos desviar os nossos olhares com outras coisas. Precisamos manter os nossos olhos fixos no nosso Deus. E por isso Salomão vai alertar o seu filho contra essa tentação de tirar os olhos da pessoa de Deus. Porque é real. É algo que você e eu lutamos todos os dias. E precisamos estar atentos cada vez mais para não cairmos nessa tentação de querer olhar para o lado. Mas que possamos ter a atitude firme de um servo de Deus, de permanecer com os nossos olhos fixos nele, correndo a corrida que ele nos propôs, para a honra e glória dele. É isso que nós precisamos fazer. É isso que Salomão está alertando seu filho. Nós também precisamos lutar para guardar o nosso coração dessa tentação. Meus irmãos, quantas vezes nós desviamos o nosso olhar, pecamos contra o nosso Deus, porque paramos para olhar as situações, problemas, dificuldades, adversidades, tristezas. São coisas genuínas? São. Afetam o nosso dia a dia? Claro que afetam. Mas permitem a possibilidade de eu tirar os olhos de Deus e começar a olhar para as outras coisas e ficar perdido no meu olhar por conta disso? Não. Salomão está falando para o seu filho: filho, você deve guardar no mais profundo do seu coração a palavra de Deus. E você vai fazer isso para que você possa guardar o seu coração dessas tentações. Não se distraia com as outras coisas. Dê a devida importância para elas. Trate como você precisa tratar, mas não tire os seus olhos de Deus. É isso que Salomão está dizendo aqui. E é isso que nós precisamos pôr em prática na nossa vida. Queremos ser crentes firmes, obedientes ao nosso Deus. Precisamos fazer isso, irmãos. Precisamos. Versículo 26 e 27, ele encerra dizendo: olha, filho, uma outra coisa também que você precisa estar atento. Guarde o seu coração. Guarde a palavra de Deus no fundo do seu coração. E guarde o seu coração das posturas, porque o seu andar também terá a tendência de se desviar. Então se guarde disso. Preste atenção. Pezinho, cuidado onde você pisa. Preste muita atenção. Salomão, ele fala: olha, filho, veja por onde anda. E se você prestar atenção por onde você anda, os seus caminhos serão seguros. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Qualquer desvio, qualquer corta-caminho, qualquer atalho, não provém de Deus. E certamente não irá glorificá-lo. A expressão, a frase que Salomão utiliza no versículo 27 é a mesma que Moisés utiliza em Deuteronômio, instruindo o povo, e é a mesma que Josué relembra lá no capítulo 1, no versículo 7. Que os seus passos não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Você tema apenas ao Senhor e siga o caminho reto do Senhor, porque os caminhos do Senhor são retos, endireitados.
eles não são nem tortuosos e eles nem contêm buracos. São retos e endireitados. Siga esse caminho e você andará em segurança. Salomão ele encerra esse capítulo dizendo: filho, toma muito cuidado com os passos que você vai tomar na sua vida. Se dedique, esteja atento para que cada um desses passos sejam dados no caminho reto, que é o caminho do Senhor. Não pegue atalhos. Não corte caminho. Não busque caminhos que aparentemente são mais fáceis de trilhar. Continue percorrendo pelo caminho seguro do Senhor. Ele é reto, completamente endireitado, devidamente pavimentado. E você não terá nada nesse caminho que te faça tropeçar. Meus irmãos, ser um crente, um servo do Senhor, firme e fiel a Ele, exige de nós essas devidas atenções, essas atitudes que nós falamos no início. Estar com os nossos olhos atentos para a palavra de Deus. E também guardar a palavra de Deus no mais profundo do nosso coração, a ponto de que ela se enraiza e impacta toda a nossa vida, gerando frutos e consequências gloriosas que apontam para aquele Deus que nós servimos. Que possamos fazer isso em nossas vidas, meus irmãos, para que o nosso Deus seja glorificado por meio delas. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos encerrar o nosso tempo aqui, orando mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado porque a Tua palavra nos confronta, nos constrange a percebermos na nossa vida áreas pecaminosas, áreas que estão em desacordo com a Tua vontade. E por isso, Deus, nós te pedimos que o Senhor continue nos ajudando a enxergar elas. Mas não apenas enxergá-las, Pai, mas que tenhamos a decisão real e objetiva de tratar elas. Que possamos olhar para elas como pecado e como ofensa diante do Senhor. E que assim, dessa maneira, possamos nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los diante do Senhor e abandoná-los completamente, Pai. Sabemos que isso será uma luta, Pai, que será desgastante, porque constantemente esses pecados estarão batendo em nossas portas. Mas nós também cremos, Pai, que o Senhor, quando enviou Cristo Jesus para morrer naquela cruz em nosso lugar, o Senhor nos capacitou a batalhar essa luta e vencermos essa luta. Por isso, Deus, nós, mais uma vez, nos humilhamos diante de Ti, reconhecendo os nossos pecados, declarando nossa total dependência do Senhor. E assim, pedimos mais uma vez a Tua ajuda para lutarmos contra essas tentações que nós teremos em nossa caminhada. Pai, queremos ser servos fiéis a Ti, tementes e obedientes a Ti. Pessoas de testemunho firme, de testemunho coerente. E para isso, Pai, nós dependemos completamente do Senhor. Nos ajuda nessa tarefa, Pai. Faz brotar em nosso coração um desejo de estarmos cada vez mais fazendo autocríticas a respeito da nossa própria vida, para que possamos encontrar as áreas de pecado, confessá-las diante do Senhor e abandoná-las. Essa é a nossa oração, Pai. E nós fazemos ela em nome de Cristo Jesus. Amém.
Bom, meus irmãos, nós vamos ter o nosso tempo agora de oração. Então, se dividam em pequenos grupos aí e nós vamos orar uns pelos outros, agradecendo também pelo nosso culto.